A seguir, você irá acompanhar a minha conversa com Margiana Zin, educadora física, especialista em fisiologia do exercício e fundadora da Bem-Estar Treinamento Físico. Com uma abordagem única que une ciência, prática e sensibilidade humana, a Margiana compartilha sua trajetória no empreendedorismo, os desafios de gerir uma academia e a importância de construir uma equipe engajada em um ambiente acolhedor. Nesse episódio, nós exploramos como a atividade física vai além do corpo, ela organiza a mente, fortalece a disciplina e influencia diretamente a performance nos negócios e na vida. Nós falamos sobre a rotina, a resiliência, a busca pela qualidade de vida e como o exemplo pessoal é, na maioria das vezes, a melhor forma de liderança. Agora, meus amigos e minhas amigas, com vocês, Margiana Zin. Você como empresária de uma empresa do ramo da saúde, né, do treinamento físico, né, academia. Queria saber quais são os principais desafios de gerir um negócio nesse segmento. Então, eu sou uma dos 3 sócios, né, da academia. Então, eu vou falar que esta questão eu abordei com os meus outros 2 sócios, com a Angélica Frazini e o Felipe Jacobowski. Hoje de manhã a gente, né, teve uma conversa e a gente elencou assim como o principal desafio de empreender neste momento, né, voltado para a nossa realidade, do jeito que a gente conduz o nosso negócio, é a gestão do nosso tempo com as multitarefas que a gente desempenha dentro da academia, né? Nós somos os profissionais que trabalham diretamente com o aluno, então a gente dá aula, né? Está dentro da sala de aula, passando treinamentos. Também a gente faz a avaliação, a gente faz a captação dos alunos, aquele trabalho de vendas, de conversa, né, de responder o WhatsApp, de responder Instagram. E em meio a tudo isso, né, tem a manutenção da academia, que também é por nossa conta, tem a questão financeira, administrativa, que também fica a nosso cargo, e isso ninguém enxerga, né? Que às vezes o empreender parece que é estar com o diploma na mão, abrir a academia, colocar os equipamentos lá dentro e vamos trabalhar. Só que para fazer a coisa funcionar, para fazer a coisa dar certo, tem muita coisa por trás que a gente acaba fazendo sem que o próprio aluno e sem que as pessoas enxergam, né? Então, tem um dom ali no meio, tem um envolvimento, mas tem uma mentalidade, um espírito, né, de equipe para que a coisa funcione, que a coisa flua. Então, nosso maior desafio no momento é essas multitarefas e fazer com que os horários assim ficam flexíveis, favoráveis a todos, né? E, em meio a isso, também, a gente traz a segunda questão, que é encontrar profissionais capacitados e empenhados com o vestir a camisa, empenhados em trabalhar em equipe, né? Às vezes, tu encontra pessoas que querem benefício próprio, né? Pensam só em si, e o empreendedor não, né? Ele vê a empresa, ele vê essas coisas, como eu disse, né? Que estão obscura, né? Para muita gente. E a gente tenta encontrar uma pessoa, que nem eu, no começo era sozinho, né? Aí, então, graças a Deus, apareceu a Angélica e agora o Felipe também para somar, para agregar, que são pessoas que a gente tem mais ou menos o mesmo olhar, né? A mesma visão. A gente se entende, a gente conversa. Se não tem a mesma visão, se tem perspectivas diferentes, também é interessante, mas a gente chega numa conclusão que é a melhor ideia, que é a melhor forma de fazer o negócio avançar, né? Então, as pessoas, né, para trabalhar também a gente está tendo bastante dificuldade de encontrar. Sim. E aí que tá, né? Essa dificuldade que tu trazes da gestão do tempo, né? É uma dificuldade muito comum a todos os empresários e empreendedores, né? Porque muitas vezes a gente vê quando começa um negócio, né? Muitas vezes como tu comentou da tua jornada, começa um empreendedor sozinho. E aí tem que cruzar a bola e cabecear e assobiar a espacana, tudo ao mesmo tempo, né? E conforme, né, a gente vai encontrando pessoas que a gente confia, de repente, né, seja na forma de um funcionário, de um colaborador ou de um sócio, ajuda a dividir esse tempo, né? E o tempo, né, que é tão essencial para a gente poder organizar a nossa vida, né? Eu te convidei hoje aqui para justamente poder falar para o nosso público, para a nossa audiência aí, sobre a importância do exercício físico, né? do
a importância do exercício físico para o bem-estar, né? E tu falando sobre tempo, eu fiquei pensando justamente no fato de que, além de empreendedora, empresária, de tu também ter que cuidar da tua saúde física, além de tudo isso, tu também é mãe. Então, no meio de tudo, né, tem várias demandas aí para lidar no dia a dia. Como é que se concilia esse tempo? Uma questão... tem que se virar nos 30, né? A gente, antes de dormir, assim, pensa em que ficou faltando naquele dia de realizar, e no dia seguinte, de manhã, a primeira coisa que a gente faz é retomar a agenda, é ver o que precisa, é acordar antes da casa inteira para poder se organizar e aí dar sequência para todas as demandas que são exigidas, né, com todas essas funções, esses papéis. Mas a rede de apoio é fundamental. Então, eu tenho uma rede forte de apoio assim, em todas as áreas. Né? E aonde eu me coloco, eu nunca me coloco sozinha. Eu estou sempre puxando alguém junto comigo, porque eu sei que sozinha eu não vou dar conta. E com essa rede de apoio, eu consigo fazer muita coisa e muita coisa bem feita. Né? Então... eu tenho sempre os horários de quem pode me ajudar, né? Além da minha agenda, eu tenho a agenda de umas 5, 6 pessoas. E eu vou conduzindo, controlando tudo isso para poder fazer, claro, não deixar nada da minha vida para trás, né? Eu quero seguir firme em todos os aspectos. Que legal o teu relato, porque na essência, o que eu capto é que, basicamente, ter uma rede de apoio significa saber pedir ajuda. Né? Muitas vezes a gente vê pessoas aí se batendo com as agendas porque tem essa dificuldade de pedir ajuda para alguém. Tu consegue me ajudar aqui, né, com essa demanda? Tu consegue dividir o fardo, né, dividir o peso, né? E porque, né, talvez os nossos telespectadores estejam pensando assim, mas o que tem a ver educação física com gestão, com negócios? E tu, né, no começo falou, do nosso aluno, porque realmente, né, eu fico pensando muito nessas questões, especialmente nos momentos que eu tô treinando, ou assim, ao longo dos últimos, acho que 2 anos que eu sou aluno da academia, né, na evolução física que a gente vai tendo, tanto em termos de disposição física, como até a própria disposição mental, né? Então, o meu intuito aqui era justamente poder trazer para as pessoas essa importância da atividade física, até como um elemento organizador, não só da rotina, mas dos processos físicos e cognitivos. Porque, como a gente conversava um pouquinho antes antes de começar o podcast, né, a neurociência vem mostrando hoje que não tem mais uma separação entre mente e corpo. Corpo e mente são a mesma coisa. E é engraçado, porque esse é um conhecimento recente da neurociência, mas ao mesmo tempo, se a gente pegar lá a própria filosofia grega antiga, já dizia que corpo são e mente sã, né? E como é que, na tua experiência, né, como educadora física, como é que tu percebe nos teus alunos, enfim, essas evoluções, né, desde não só da evolução física, mas da evolução no seu desempenho, no dia a dia, a sua... não é disposição que eu quero dizer, é a sua energia, vitalidade física no dia a dia, né, e o quanto o exercício físico contribui para isso. Eu vou começar falando por mim, assim, se eu deixo de fazer a minha atividade física na semana, assim, já é diferente, né? Se eu tenho algum compromisso que eu tenho que fazer uma substituição, alguma coisa eu não consigo treinar, a minha semana já é outra, o meu rendimento já decai também. E eu percebo muito isso também nos relatos que os próprios alunos vão trazendo, né? Em avaliação ou na própria aula, na condução, né? O quanto ficar sem atividade física influencia, depois que se tornou o hábito, né, para aquela pessoa, influencia no humor, influencia na vitalidade, na disposição, né? Isso é comprovado cientificamente, né? A fisiologia do exercício, ela trabalha com corpo e mente. E como nós estávamos falando, né, a questão dos neurotransmissores são muito ativados durante a atividade física, né? Então, são muitos os hormônios que é liberado por meio do exercício, né, da contração muscular, da atividade física em si. E um deles é a endorfina, né? Então, a endorfina é o hormônio do bem-estar, da felicidade, aquela analgesia, né, que tu sente
um prazer de ter cumprido uma tarefa, uma vitalidade. Também, logo em sequência, né, tem outros hormônios que trazem relaxamento, que melhora o teu humor, né, a dopamina. E o sono, regula sono. Então, está muito associado, muito atrelado a essa qualidade de vida mental, né, também. Sim. Essa questão mental que o aluno vem desempenhando. E, né, relacionando com o empreendedorismo, tem tudo a ver, né? A gente precisa estar sempre em foco, com uma energia alta, com uma disposição boa. E tu vê nos esportistas, em quem pratica tudo isso. Né? E, consequentemente, isso vem a ajudar muito no desempenho profissional, no que precisa ser feito de fato. Que aquela força que a gente desempenha lá de ter superado os seus limites, né? De conseguir aumentar uma repetição que antes fazia 18, está fazendo 19, 20, ou é carga, ou é repetição. Aquilo ali também joga uma força, né, emocional ali no teu mental, que tu acha que tu pode tudo mesmo. Que legal. Não, te ouvindo eu fico pensando muitas vezes, assim, né, na minha experiência como aluno, né, já que para quem não conhece a Bem-Estar tem essa abordagem, mas é um personal em grupo, né? Então não é aquela academia típica que você vai com o papelzinho, né? Você vai lá, cuida da tua carga, do teu treino. Então, na minha experiência pessoal, assim, é engraçado, porque às vezes, né, algum de vocês vai lá, não, bota uma determinada carga, eu olho assim, quê? Não, eu não vou conseguir. E a gente vai lá e consegue, e realmente, é exatamente essa sensação, nossa, eu achei que eu não conseguia e agora eu consegui. Então, o que mais que talvez eu acho que eu não consigo e talvez eu possa conseguir também. Mas, te ouvindo, tu comentou brevemente, assim, falou a questão do sono também, né? Então, é muito interessante como hoje em dia está tudo alinhado, né? Tá tudo interligado em termos de bem-estar, de saúde, de produtividade, de qualidade de vida, que no meio empreendedor, antes tu falou também assim, a gente vai dormir já pensando no que tem que fazer amanhã, e a gente vê os empreendedores, empresários, líderes, gestores, enfim, muitas vezes dizendo, não, mas eu nem consigo dormir, né? Quem dirá treinar, quem dirá ir para academia, né? E isso me lembra um provérbio, um ditado que diz assim, não, se tu não tem tempo, né, para meditar lá 15 minutos por dia, talvez tu precise de 1 hora, né? E a academia eu acho que tem mais ou menos essa mesma, né, o exercício físico tem mais ou menos essa mesma pegada. Se você não está encontrando tempo na tua rotina, é porque talvez isso seja mandatório, seja, né, uma exigência para a tua qualidade de vida, para a tua produtividade, para a tua saúde mental. A gente também costuma falar assim, se tu não tem tempo para cuidar do teu bem mais precioso, que é a tua saúde, mais tarde vai ter que arrumar tempo de tratar a doença, né? Então, o que é melhor? Né? Tu cuidar do teu bem precioso, que por enquanto está em perfeitas condições, né? Então, dedicar esse tempo para esse cuidado pessoal, que é um cuidado para te render melhor também nas tuas tarefas cotidianas, né? No teu cuidado com a saúde e retardar ou interromper muitos processos de doenças que podem vir a acontecer, ou esperar a doença chegar e vai ter que fazer de qualquer forma, porque o médico vai mandar fazer atividade física, né? Sim. Então, é uma escolha, né? O exercício físico hoje é uma escolha. Eu penso que tem que estar lá na lista das prioridades. Sim. Porque vai, com certeza, favorecer e muito, né, quem o pratica. Não, ou pior, né? Tu falou o médico mandar, né? O médico obrigar a ir para academia, né? Que, na verdade, no final das contas, o médico não consegue obrigar, não consegue pegar a pessoa pelo braço, levar e matricular na academia. Mas, por exemplo, tem um caso de uma pessoa muito próxima a mim que precisou botar uma prótese, né? E que eu fico pensando que se a pessoa tivesse uma resistência muscular maior, provavelmente essa prótese não seria necessária, né? E aí foi lá, fez a prótese e o que aconteceu? É internação, é hospital, é isso, aquilo. Que inclusive foi esse caso que me levou para academia. Que eu comecei a pensar assim, eu não quero fazer uma prótese, eu não quero, né, chegar nesse ponto. Então realmente é uma realidade, né? Se a gente vai deixando para depois cuidar das coisas que são importantes agora, eventualmente em algum momento essas coisas se tornam urgentes. E na hora que elas se tornam urgentes, a gente tem que parar tudo que a gente está fazendo para dar atenção, né? E enquanto eu te ouvia, né, tu falando de retardar esses processos de doença, de adoecimento, eu fiquei pensando, eu vou ter que ser honesto aqui, eu não me lembro exatamente do estudo, mas eu sei que tem algum estudo ou alguns estudos que correlacionam
a longevidade, a musculatura, principalmente nas pernas, né? Tu consegue nos contar um pouquinho sobre isso? Qual que é a correlação? Eu não sei te dizer a correlação, porque também não consigo lembrar do estudo, mas, aliás, eu não li o estudo, apenas a notícia. A notícia a gente, né, e a gente já vem associando com todas as outras questões também, né, que a gente tem conhecimento, né, que o exercício beneficia, né, na questão de desenvolvimento das doenças coronárias, né, então... A gente vai só somando, né? Então, essa veio a somar também. É uma informação válida, né? Que tem esse relacionamento, né? Que é a força das pernas, então, influencia na longevidade. Que eu tenho uma hipótese, né? Que eu tenho uma hipótese. Queria ver o que tu dizia, porque daí eu via se a minha hipótese está mais ou menos na vizinhança, né? Mas, assim, eu treino 3 vezes por semana. E o treino que eu menos gosto é o de perna, né? Então, o que eu fico pensando? Se a pessoa tem uma musculatura boa nas pernas, é porque ela treina os outros 2 dias também. Então, ou seja, ela está fazendo uma rotina completa de exercício, né? Então, lógico, daí assim, desculpa o pessoal que daqui a pouco... Não é isso aí. Se você leu o estudo e não concorda, pode colocar nos comentários, fica bem à vontade. Mas o que eu fiquei pensando é isso, né? Porque... Se tu tem uma boa musculatura nas pernas, significa que tu não está treinando só as pernas. As pessoas não treinam só as pernas, né? Então, significa talvez que tu está dando a devida atenção, né? A integralidade, né, do corpo. Isso, a integralidade do corpo, né? Mas nisso que a gente está falando, né? Sobre rotina, sobre encontrar o tempo, sobre... enfim, né? Dar valor. Eu fico me perguntando muito, assim, tu falou que também vocês, dentro da rotina de vocês enquanto sócios, também tem a questão da venda, né? Efetivamente, querendo ou não, é um serviço que está sendo prestado, né? É uma venda que está sendo feita. E acho que um dos grandes desafios, né, principalmente do segmento de vocês, é conseguir mostrar para o cliente que a dor que ele está sofrendo nesse momento da prática do exercício físico, no desconforto de repente estar fazendo algo que é desconfortável ali na hora, que isso vai se pagar no futuro e não vai se pagar imediatamente, né? Não adianta eu ir lá na academia às 8 horas da manhã e sair às 8 horas da noite, eu não vou sair transformado, eu vou sair machucado, né? Então, eu queria que tu comentasse um pouco desse desafio de conseguir mostrar para a pessoa que vale a pena fazer esse investimento, por mais que esse investimento o fruto seja colhido muito no longo prazo. Perfeito. É a longo prazo, né? Então, como que eu posso dizer assim, o jeito que a gente vende ou que a gente trata essa venda, esse contato, né, com o aluno e engaja, né? Tô falando de engajamento, de como engajar esse aluno a entender, a compreender que isso é importante, né? A gente respeita o processo de cada um e a gente pega alunos em todos os processos possíveis, né? Aquele aluno que nunca frequentou academia, que caiu de paraquedas ali porque o médico mandou, né? Tem esse estilo. Tem outros que vêm de outras academias com as vivências que eles trouxeram de outros lugares. E, enfim, tem uma infinidade de situações, né? E a gente respeita o processo de cada um. E a gente tenta fazer um contato muito próximo. É esse contato que a gente tem contigo, né, Douglas? Que a gente tenta cultivar ali um vínculo, uma certa amizade também em meio à questão toda profissional. E eu acho que isso é um grande diferencial que engaja, que faz com que o aluno comece a entender. É tu tocar, né, pela questão mais... pela proximidade que tu cria, pelo vínculo que tu cria. Então, o aluno começa a te admirar, começa a identificar as semelhanças também entre vocês, né? Entre outros alunos, e aí começa a convivência também ter influência, né? Conviver com os colegas e trocar ideia com os colegas. Então, eu acho que tudo isso vai criando uma mentalidade no aluno. E aquele aluno que consegue ser abordado ou ser integrado ali, né, nessa captação, digamos assim, de ideia, ele vai para frente, vai vingar, vai permanecer. Aquele aluno que não está disposto a alguma situação, né,
que tem algum desconforto, que entende que isso é ruim e não quer mudar aqui, né? Porque começa aqui, não está aberto. A questão é você estar aberto ou não. Sim. Né? Então, essa pessoa, logo, ela vai desistir. Né? Não é o que a gente gostaria, mas a gente entende o processo. Daqui a pouco, ela pode retornar. Né? Então, a gente tenta deixar a melhor ensinamento possível, né? O melhor aprendizado para que ela lembre de alguma forma do que aprendeu, do que viveu ali, né? E que leve isso para a vida. Não sei se eu consegui responder, me enrolei um pouquinho. Mas é a questão de mentalidade, de estilo de vida. A gente tenta por aí, sabe? Com verdade, com a realidade. A gente, na nossa própria vida, a gente reflete muito o que a gente também transmite ali para o nosso aluno, né? Para quem nos procura. Não, com certeza. E é aquela situação, estando ali e até assim, aquela que volta e meia, dependendo do horário que a gente vai, a gente vê vocês treinando. Ou seja, aquela própria questão do exemplo, né? De dar o exemplo. Né? E sim, dentro dessa metodologia, digamos assim, do personal em grupo, a gente vai criando uma certa proximidade. Né? Eu confesso que, para mim, é algo que me estimula a permanecer e continuar é justamente essa questão que muita gente não vou na academia porque eu não tenho com quem ir, eu vou sozinho, né? E dependendo do contexto, né, as diferentes coisas funcionam para diferentes pessoas. Mas te ouvindo assim, eu fiquei pensando em mais uma situação em que a ciência mostra que o exercício físico consegue ajudar até na própria gestão, que parece uma coisa tão óbvia, né? Depois que a gente fala, a gente pensa, nossa, cara, isso era tão óbvio. Mas que tem uma área no nosso cérebro que é a área responsável pela força de vontade. E que essa área ela é treinada, ela se fortalece quando a gente faz coisas desagradáveis, coisas que a gente não gostaria de fazer. Né? Comer uma comida que, de repente, a gente não é tão apaixonado, ou daqui a pouco fazer aquele treino de perna. Né? E essa parte é treinada conforme a gente vai fazendo as coisas, entre aspas, desagradáveis. E ela é enfraquecida quando a gente faz coisas confortáveis. Ou seja, eu acho que isso também é um ponto interessante do exercício físico, porque eu não estou usando a mesma carga lá do começo, né? Vai aumentando. E aí, né, para quem, vou ser sincero, quem não gosta de academia, que nem eu, né? Fica aquela sensação assim, as pessoas às vezes dizem, não, mas um dia tu vai te acostumar, um dia vai... E para mim, assim, não vou dizer que eu me acostumei, mas ao mesmo tempo eu aprendi a saborear os frutos do exercício físico. E aí eu vejo que realmente não é para ser confortável, não é para ser agradável. Tudo bem que lá tem cafezinho, mas não é para ir lá ficar tomando o cafezinho. Dá para tomar um cafezinho, vai lá e treina, né? Porque no dia a dia do empreendedor tem muito disso. Tem muito essa questão da resiliência, né? Do superar o desafio de ser melhor do que era ontem, né? Perfeito, é isso aí. É isso que volta àquela primeira questão que a gente estava conversando, né? Esse fortalecimento de vitalidade, de energia, de reafirmação do que tu realmente é, né? Que tu vai resgatando uma força que às vezes tu nem sabia que tinha, né? Então, o exercício físico, ele traz isso muito à tona. Aflora demais essa nossa capacidade de vencer obstáculos, de superar limites, de ser melhor que ontem, né? E a gente vê isso no treino, né? Agora, voltado bem, né? No papo ali, caímos bem na parte técnica da coisa, né? Então, é isso, tem que ser sofrido, tem que realmente ser difícil, é desagradável, só que a gente não pode ficar falando isso para o aluno, isso o aluno vai captando, né? Nas entrelinhas, vai percebendo, com certeza, né? Isso é óbvio, né? Que nem tu falou, essa é a parte óbvia da coisa. Sim. Então, a gente tenta deixar um pouquinho mais confortável no que pode, né? Mas na parte técnica da coisa é assim mesmo, tem esse sofrimento, a gente não alcança novos patamares sem a dor, né? E isso é em qualquer área da vida. Sim, sim. E ali no exercício físico, no esporte, na atividade física, é um treinamento para a vida. Né? É o que tu vivencia ali, se tu fizer uma correlação com o que tu vai vivenciar nos teus desafios profissionais, na área afetiva, em tudo, você pode estar aprendendo lições valiosas, né?
que legal. Não, e esse é o principal ponto, né, do porquê que eu te convidei, porque para estar aqui hoje, porque é justamente isso, é enxergar o quanto o exercício físico transcende a simples forma física. É lógico, tá tudo bem, cada um com os seus objetivos, né? Mas eu estava falando hoje de manhã lá na academia que eu comecei a academia por causa dessa pessoa que teve a prótese no joelho, e eu continuo por causa da minha filha, né? Porque aí quando ela pede assim para vir na garupa, né? Eu posso dizer para ela que sim, que eu levo ela, né? Se daqui a pouco eu não fizesse nenhum tipo de fortalecimento, nenhum tipo de treinamento, daqui a pouco eu dizer, não, o papai não consegue mais, porque ela tá grande agora, tem 7 anos, quase 30 quilos, né? Então daqui a pouco, não, o papai não consegue mais, e agora, né? Então, eu acho que esse é o ponto. É importante que as pessoas também consigam encontrar o porquê fazer o exercício físico, né? Não só porque é modinha, só porque as pessoas estão postando nas redes sociais, só porque, né, enfim, mas cada um encontrar o seu porquê. Né? Isso aí, devolver as condições físicas que a gente não deveria perder nunca, né? A não ser com o passar da idade, né? Com a questão do envelhecimento e de qualquer forma a gente pode envelhecer saudável, né? De uma forma saudável. E a gente considera muito a questão da qualidade de vida, do estilo de vida saudável, né? Para que esses momentos de prazer familiar, né, e sejam muito bem curtidos, bem aproveitados, não só na família, né, mas os lazeres, né, da pessoa sejam desenvolvidos em seus potenciais melhores possíveis, né? Então, essa performance física, né, ela tem que ser incluída na rotina, para que a pessoa ela consiga desenvolver esse potencial máximo que ela pode, que nem sabe, né? Que só vai descobrindo conforme vai ultrapassando, vivendo esses limites aí de dor, de sofrimento muscular. Seja muscular. De preferência, né? O muscular, ele é mais facilmente resolvido, né? Mas é interessante, tu enfatizou a questão do muscular, mas esse é o grande ponto, sabe? Eu acho que as coisas não são tão separadas assim. Eu acredito que se eu aprendo a persistir, a ser resiliente, lá no treinamento físico, que tá me esgotando, que tá daqui a pouco... E pelo amor de Deus, né, gente? Eu não tô falando que é um sofrimento assim, meu Deus, né? Mas que tá ali desconfortável, que tá sendo desafiador, né? Eu entendo que isso consegue ser transportado para outras áreas da vida. Posso, daqui a pouco, ser um pouco polêmico aqui, mas... eu fico pensando que as pessoas que não persistem no treinamento físico, provavelmente elas não persistem em outras áreas da vida também, né? Então, eu vejo... e isso é um aprendizado que eu fui tendo conforme eu fui me acostumando à ideia de estar... de ter o hábito de fazer exercício físico. Mas que ao treinar os músculos, a gente não está treinando só os músculos, né? A gente está treinando, né, enfim, a nossa própria personalidade, nossos próprios comportamentos, nossos hábitos. A gente está deixando de fazer coisas ruins e fazendo coisas boas. Douglas, eu até acho que essas pessoas elas podem persistir em outras áreas da vida, sabe? Mas não com a mesma qualidade, né? Daí vem bastante a questão da ansiedade, do desânimo, né? Depressão, muitas vezes. Eu acredito que o exercício físico ele impulsiona a pessoa a viver na sua melhor forma, na melhor performance que ela consegue, assim. Mas se não dá um foco, né, para isso, deixar essa parte de lado, e eu conheço muita gente que é muito bem sucedida e não faz atividade física, não coloca na lista das prioridades, né? Mas ela seguidamente sofre muito com dor nas costas, dor de cabeça, enxaqueca, sabe? E essas questões
que vem a deixar a pessoa numa rotina mais empurrada. Parece que faz por obrigação, por necessidade. Trabalha por necessidade, por obrigação, talvez por amor também, mas com sofrimento. Um sofrimento que não é daí lá na sala, né? Não é lá no estúdio, na hora do treino. É um sofrimento que persiste na hora de dormir, aquela dor de cabeça, que só remédio salva. Sim. Sabe? E eu não sei por ti, né, também. Falo por mim, mas eu tomo muito pouco remédio para essas situações, né? Tanto dor de cabeça, mais dor físicas, assim, é muito raro. E eu atrelo muito a atividade física e uma certa questão até de fé, assim, né? De talvez muitas pessoas vão para a parte mental, psicológica, né? E isso é muito importante. Então, que nem você falou, físico e emocional, eles vão te levar a patamares inimagináveis, né? Sim. E de felicidade. Não, que legal. E tu falou nessa questão do componente da fé, né? E enfim, tu me deixou pensando com essa situação que eu provoquei aqui, pensando na questão da persistência em outras áreas da vida, porque realmente faz sentido, né? Mas enfim, daria para a gente explorar. Me veio mais algumas ideias, daria para explorar um pouco mais essa seara, mas nessa questão da fé, e eu vou fazer uma tangente aqui junto com a fé, com a esperança, eu fico pensando que muitas vezes as pessoas acabam desistindo porque elas não têm a esperança de que isso vai dar o resultado, ou vai dar o resultado no tempo que elas gostariam, né? E muitas vezes, da mesma maneira que uma pessoa às vezes não tem uma disciplina financeira, porque amanhã eu não sei se vai vir, né? Mas o amanhã vem, na maioria das vezes, né? Para a maior parte das pessoas, o amanhã vem, a velhice vai vir também. E a gente pode hoje escolher uma velhice mais saudável ou uma velhice mais sofrida, com dores, etc. Né? Agora que tu falou da questão da medicação, eu fiquei pensando também, eu tomo muito pouco remédio para dor. Eu tenho, né, minhas medicações de uso contínuo por algumas outras questões, mas a medicação para dor realmente é bem raro. E eu não tinha parado para fazer essa conta ainda. Que em outros momentos eu já tomei mais medicação. Agora eu tomo menos. Então, cara, mas às vezes é difícil a gente conectar esses pontos e poder associar isso à qualidade e ao exercício físico, né? Olha só, a gente tá se encaminhando aqui pro... Não acredito que passou assim rápido. Viu? Eu falei para ti que passava super rápido. Eu queria finalizar aqui te fazendo uma pergunta, né? vai ficar meio entregue a resposta, mas não, minto, eu ia dizer assim, que conselho tu daria? Óbvio, faça exercício físico, né? Mas qual foi o melhor conselho que tu já recebeu? Ou um dos melhores, assim, que te vem à mente, assim, um conselho que te impactou bastante na tua vida? Acredito que seja ainda lá na faculdade, quando a gente começa a dar exemplo, né? Começa a entender que se você quer ensinar, você primeiro precisa botar em prática aquilo, né? Precisa primeiro interiorizar aquilo na tua vida. E esse foi, eu não sei se existe uma pessoa que me falou isso ou foi uma consciência que foi sendo criada, né? De toda essa caminhada profissional e também atrelada à parte já familiar, assim, né, pessoal mesmo, mas é isso, é tu ser coerente com o que tu aprende, o que tu vai trazendo de aprendizado para tua cabeça, para tua vivência, para tua vida, né, que isso seja aplicado na prática, né, desde da faculdade, como eu falei, teoria que não é atrelada à prática não me serve muito. E o contrário também. Então, tem que ter um certo equilíbrio nesses dois aspectos, né? E uma aplicação prática na tua vida nas pessoas que tu alcança também, né? Então, quanto mais pessoas você alcançar, me parece que mais você está entendendo também o processo, né? E, enfim, eu queria também
Agradecer, então, os meus colegas, a Angélica e o Felipe, que confiaram aqui para que eu estivesse falando, né, sobre esses assuntos. Mandar um abraço também para a galera da Bem-Estar Treinamento. Mandei o link lá, não sei se estão me assistindo ou não, né? Não consegui olhar o telefone. Mas obrigada por todo esse time. A gente tem o hábito de se chamar de time, né? Porque é um trabalho de equipe mesmo que acontece dentro dessa academia. Opa, muito bem, temos perguntas, comentários aqui, deixa eu abrir rapidinho aqui que eu tinha esquecido de deixar a live aberta no meu telefone. E aí, olha só, a Carla Calvila, admiro demais essa mulher, empreendedora, mãe, mulher, amiga, cristã e colega de trabalho sensacional. Esses sócios bem-estar são top de linha, só sucesso. E palmas aqui também da Deise Silva. Ai, que bacana, obrigada, querida. A Carla foi minha colega de faculdade, se formou comigo e a vida dela tomou outros caminhos, a minha outros, e a gente foi se reencontrar agora. E a gente retomou a nossa amizade, né, que estava um pouquinho pausada, digamos. Mas eu adoro ela. Um beijo, Carla. Obrigada pelo seu comentário. Acontece muito assim na faculdade. Às vezes a vida vai levando para os caminhos, mas é muito bonito isso quando a gente consegue, né, se reencontrar, né? Magi, queria agradecer a tua participação. Se quiser comentar o Instagram, Facebook, enfim, onde é que o pessoal encontra mais sobre a Bem-Estar e sobre teu trabalho também. Então, no Instagram a gente tem uma página chamada Bem-Estar Treinamento Físico, podem seguir lá. Seria essa mesmo? O único lugar assim, que vocês vão encontrar, mas vão encontrar o nosso trabalho de uma forma muito real, né? Muito sincera. É nós mesmos que fizemos, né, o nosso marketing, a nossa publicidade. Então, é muito a nossa cara, tá? Nossa página é muito a nossa cara, o nosso jeito, o nosso método de trabalho, que é um método muito especial e diferenciado, né? Que a gente individualiza o treinamento para cada aluno, mesmo que em grupo, né? Levando em consideração todas as necessidades físicas que a gente observa em avaliação e também os objetivos e a realidade que o aluno já vive, já traz. Maravilha! Então, mais uma vez, muito obrigado por ter participado desse episódio do podcast Gestão Ilimitada. Nos despedimos, então, aqui da nossa audiência do Portal Eri News. Um abraço, pessoal. Boa noite. Obrigada. Obrigado por terem acompanhado a minha conversa com Margiana Zin aqui no podcast Gestão Ilimitada. Eu espero que as reflexões sobre bem-estar, disciplina e autogestão inspirem você a cuidar do corpo, da mente e dos seus próprios projetos com ainda mais consciência. Para encerrar, eu deixo aqui uma frase do James Clear, autor de Hábitos Atômicos, que sintetiza a mensagem desse episódio. Cada ação que você executa é um voto para o tipo de pessoa que você deseja se tornar. Um abraço e até o próximo episódio.